Beleza? Olha só. Gostaria de começar, primeiro, perguntando para vocês o seguinte. Vocês acham que o diploma ou alguma certificação é o suficiente para se tornar uma referência no mercado hoje em dia? Vou repetir. Vocês acham que o diploma ou a certificação é o suficiente para se tornar referência no mercado hoje em dia? Perceba que eu não estou dizendo que não é necessário, certo? Estou perguntando se é o suficiente. Só eu sair com o meu diploma ali de bacharel em educação física, profissional de educação física, eu vou me tornar referência no mercado? O que é que vocês acham? Como vocês já sabem, eu sou o professor Léo Max, sou mestre em Ciências do Movimento e doutorando em Fisiologia. Te ajudo a valorizar suas sessões de treinamento e fidelizar alunos. Isso através da preparação para o movimento, entre muitos outros aspectos. Eu ministro aulas há mais de 10 anos, tanto do ponto de vista prático, diretamente para o aluno ali, como também atuo diretamente na formação de outros profissionais, contribuindo com cursos de formação e contribuindo também com essa especialização que é tão importante para nós profissionais. Nosso colega Pedro ali colocou que um talvez, e com certeza, Pedro, um grande talvez, nisso aí já complementou que não completamente. Beleza. Apresentações à parte, vocês todos já me conhecem, podemos ir embora. Como considero esse tema bastante importante e interessante, o nosso tema da nossa live de hoje vai ser justamente como ser um profissional de referência na área da educação física ou na área dos profissionais do movimento. Como me tornar um profissional de referência? Será que tem ações que podem direcionar para você ser um profissional de mais referência? Saibam que todos os conteúdos que a gente vem postando no perfil já tem um tempo é para direcionar para isso. Então, nunca percam conteúdo, acompanhe, manda para os colegas, faça esse conhecimento chegar a mais pessoas, para que a gente possa transformar realmente a nossa área. E vocês vão ver que se tornar um profissional de referência tem muito a ver com essa palavra, transformação. Beleza? Então, seguimos aqui. O primeiro ponto que a gente pode destacar é que o mercado ele tem mudado, né? O mercado fitness tem mudado bastante. E eu me pergunto, vocês conseguem perceber essas mudanças no mercado? Vocês conseguem notar o quanto o meio digital tem crescido, o quanto o acesso à informação está cada vez mais fácil? Isso é bom por um lado, a gente consegue ter acesso às coisas que eram muito difíceis antigamente, como um bom artigo científico, um bom curso, uma boa formação. Mas isso também pode ser negativo por outro lado, quando todas as pessoas acham que sabem o que elas estão fazendo, porque leram 2 parágrafos de algum blog. Então, vocês conseguem perceber essas mudanças que vêm acontecendo no mercado dos profissionais de movimento atualmente? Isso está diretamente relacionado com você se tornar um profissional de referência. Nessa linha, turma, a gente escuta muito falando por aí, seja o treinador do futuro. O que seria esse treinador do futuro? A meu ver, seria mais um treinador de verdade. O que é um treinador de verdade? Aquele treinador que ele sempre vai além do básico. Ele domina o básico muito bem. Ele sabe o que é a prescrição de treinamento, ele sabe individualizar um treinamento, ele sabe direcionar uma boa anamnese, uma boa avaliação, mas além disso, ele consegue gerar uma experiência personalizada para cada aluno dele. Independente se é no presencial, se é no online, seja lá no que for, ele consegue ter essa perspectiva e direcionar isso para cada aluno, beleza? Então, não é que seja o profissional do futuro, e sim que é um verdadeiro treinador, um verdadeiro profissional que domina o básico e com isso ele consegue sim gerar uma experiência específica, personalizada para cada aluno. Lembra que eu falei que tem muito a ver com transformação? Vamos embora. Beleza então, por quê? Pense assim, galera. Se você não domina o básico e você não gera essa experiência personalizada, você pode ser apenas um apertador de cronômetro. Você pode ser apenas um contador de repetições. Ou seja, você está ali ou não com o seu aluno, não vai realmente fazer a diferença. Não vai ser aquele treino que quando você não vai, o senhor não fala, poxa, o professor não veio hoje e tal. Pô, o que é que eu vou fazer? Vou ter que repetir o treino? Mas quando você estiver no treino, ele vai dizer, caraca, hoje eu sei que vai vir uma parada massa aí. Alguma coisa o professor vai fazer que vai tornar muito mais interessante o meu treino. Então, com certeza vamos evitar ser só apertador de cronômetro ou contadores de repetição. Beleza? Já anota isso aí. Lembra que a gente vai falar muito sobre transformação hoje. Beleza. E aí você pergunta, mas
Professor, será que, tipo assim, eu preciso ser referência para ter esse reconhecimento, me tornar um bom profissional? Será que isso é tão importante? E aí eu queria compartilhar uma historinha com vocês sobre essa questão de gerar uma experiência personalizada para o seu aluno. Eu trabalhei muito tempo nos maiores estúdios de treinamento funcional daqui de Aracaju, certo? Que é a minha cidade, onde eu atuo presencialmente, pelo menos, certo? Nesse estúdio tinha uma quantidade muito boa de alunos e tal, mas uma turma ali, um horário, ele acabou passando tempo de transição por muitos professores, e isso acabou impactando um pouco assim a experiência dos alunos naquele treinamento. E esse estúdio, que atuava muito bem, ele tinha avaliações periódicas, ou seja, de tempos em tempos, repetia-se avaliações básicas, flexão em 1 minuto, agachamento em 1 minuto, burpee, salto em distância, salto em altura, tinham vários parâmetros assim que eram feitos. E a turma que eu assumi quando eu entrei, ela tinha um certo receio dessas avaliações, eles não gostavam, eles não queriam fazer essas avaliações. E eu não entendia muito bem, como é que um estúdio com um atendimento tão personalizado, tão individualizado para cada pessoa, os alunos não querem fazer isso, e de forma gratuita, não era cobrado nenhuma taxa extra por essa avaliação. O estúdio realmente se importava que tivesse esse acompanhamento do nível de condicionamento dos alunos, certo? E aí, estudando um pouco mais, conversando com os alunos, eu percebi que era o seguinte: eles não tinham referência em relação à última avaliação que eles tinham feito. Ou seja, eu fazia um novo teste e não sabia se eu melhorei, se eu piorei, se eu mantive a mesma coisa. E isso, quando acabou por essas várias trocas de professores se repetindo, gerou esse sentimento de não querer participar da avaliação, porque era algo que incomodava, era algo que gastava um treino. E era algo que eles não vinham um feedback, não tinham um resultado direto. E aí, quando eu consegui analisar essa situação, o que foi que eu fiz? Eu falei, cara, eu me comprometi com eles, primeiro, mostrando o meu comprometimento, explicando a importância de ter um acompanhamento deles como uma avaliação. E pedi para eles, só façam dessa vez, vamos lá, façam comigo, é a primeira vez que vocês vão fazer comigo, com o professor, façam, me dê esse voto de confiança, pedi essa confiança dos alunos, e a maioria deles me deu esse voto de confiança e fez a avaliação comigo. Fizemos a avaliação, treinamos os próximos 3 meses sem problema nenhum. 3 meses depois, quando chegou o novo momento de avaliação, no dia que essa avaliação, eu falei para eles, numa sexta, né? Segunda-feira tem avaliação. E já vieram, professor, avaliação de novo, tal. Segunda-feira tem avaliação. Vambora, beleza. Já meio desanimados, na segunda-feira, 6 da manhã, quando eles chegaram para avaliação, eu tava com a pranchetinha, uma folha impressa, o nome de cada um deles e o resultado do último teste que eles tinham feito. Então tinha lá, Dona Maria, tinha flexão em 30 segundos, agachamento em 30 segundos, salto em distância. Tinha todos os valores pré deles, todos os valores que eles tinham feito há 3 meses atrás. Aí quando a Dona Maria terminou de fazer o salto em distância, olha aqui, Dona Maria, 3 meses atrás, a senhora fez 1,50 m. Hoje a senhora fez 1,60 m. A senhora melhorou mais de 5% em 3 meses de treinamento no salto horizontal da senhora. Ela, verdade, é mesmo? E eu fiz isso para todos os alunos daquele horário. Ou seja, uma coisa super simples, ou seja, eu não inventei a roda, eu não trouxe um método revolucionário, eu só fiz mostrar os resultados do aluno, fiz isso de uma forma prática, direta e objetiva. Por quê? Porque eu cuidei do meu aluno, eu percebi qual era a necessidade que ele tinha, o porquê que aquilo gerava uma aversão para ele e gerei uma experiência personalizada. Porque agora ele sabia que quando ele terminasse de fazer a flexão ali no solo em 1 minuto, ele ia saber se melhorou ou piorou em relação à última avaliação, porque eu estava com aquilo na mão, na hora. Então eles faziam ali, terminou o professor, deu quanto? Ou seja, aquilo que era um rechaço, um sentimento negativo do aluno, começou a se tornar algo novo, uma experiência personalizada, porque ele já sabia em tempo real quanto ele tinha feito em relação à sua última avaliação. Então não importava se o colega fez mais, se fulano era mais forte que ciclano, não. Ele sabia, professor. E aqueles que pioravam, já me passavam, professor, realmente, esses 3 meses eu enrolei, não vim treinar direito, eu faltei, mas na próxima avaliação pode deixar que eu vou dar o gás e vou melhorar. Ou seja, eu mostrei para eles os resultados deles. Não precisei de um método revolucionário nem inventar a roda. O que eu fiz foi fazer o básico
bem feito, e a partir disso, cuidando do meu aluno, entendendo, eu gerei essa experiência personalizada, certo? Lembra que eu comentei falar sobre transformação? Vamos seguindo. E eu não preciso destacar para vocês que quando eu gero esse tipo de efeito, esse tipo de sentimento, eu vou para essa linha e, cara, o que é que eu preciso fazer para ser referência aqui? Vou dominar o básico e vou buscar experiências personalizadas. Vai ter vários benefícios nisso para o profissional. Sem dúvida nenhuma vai ter. Se você mostra impacto e mostra que esse impacto é positivo, pô, eu treinei o cara 3 meses, ele melhorou realmente ali, eu estou mostrando para ele que ele melhorou. Não é um toquezinho no ombro para dizer, ó, tá mais forte, hein? Não. Eu vou dizer, ó, você fazia tantas flexões e agora você faz tantas. Você melhorou 10% o seu número de repetições. Isso é impactos positivos. Se eu tenho impactos positivos, eu com certeza me destaco na profissão, certo? Se eu me destaco na profissão com impactos positivos, isso vai me valorizar como profissional. Se eu estou me valorizando como profissional, eu vou poder rentabilizar essa valorização. Tanto dos alunos que eu já tenho, quanto de novos alunos que vão surgir. Ou seja, eu vou estar sempre rentabilizando isso. Se eu tiver essa capacidade, com essas ações simples, de captar e atrair esses novos alunos pela forma que eu atuo, esses pequenos detalhes, eu não vou precisar investir pesadamente em novos alunos. Por quê? Eles vão chegar até mim naturalmente, meus alunos vão falar de mim, quem está próximo vai falar de mim. Ou seja, é uma cascata de eventos que vai ocorrer. E quando eu tiver e sempre que vocês tiverem essa satisfação de transformar vidas, ser aquela pessoa que fez um transverso na vida de alguém. A pessoa vinha vivendo de um jeito, te conheceu. Quando ela te conheceu, daqui pra frente ela começou a viver de um jeito diferente. Quando você tem isso real na sua profissão, essa vontade de fazer isso pelas pessoas, imprimir uma folha às 6 da manhã e mostrar o resultado para o aluno é o mínimo. É o mais fácil que você vai fazer. Porque você entende o quão é importante transformar a vida daquela pessoa, daquele seu aluno. Certo? E quando você emenda todos esses efeitos, você vai cada vez mais se tornando um profissional de referência. E é uma cascata. Eu me torno uma referência. Já aproveita aí e encaminha para os colegas a live aí, que a gente, lembrando que a live hoje é super rápida, a gente já está adiantando aqui. Beleza? Então vamos lá. Transformação, eu falei para vocês, transformar vidas, transverso na vida de alguém, certo? Por quê? Os alunos que eu tive nesse momento, e eu sei que vocês tiveram isso com algum aluno em muitos outros momentos, o que eu quero que vocês aprendam ou percebam que vocês podem fazer isso com vários outros alunos de vocês, é essa questão. As minhas alunas tinham um rechaço para avaliação, não queriam fazer avaliação, era ruim, era chato, tal. Com uma pequena açãozinha de mostrar para elas os resultados anteriores, para que elas pudessem comparar com os resultados atuais, isso gerou o quê? Uma transformação na vida delas. Porque agora elas vão esperar pela próxima avaliação, elas vão querer fazer a próxima avaliação, certo? Isso gerou o quê? Um transverso, era de um jeito que elas treinavam e se comportavam até fazer a avaliação comigo, e agora é de outro jeito que elas se comportam daqui para frente. Ou seja, transformar vidas, impactar positivamente. Isso vai gerar mais facilidade de captação e atrair alunos, aumenta seu valor como profissional, se tornando uma referência, certo? Mas isso, turma, é para trazer para vocês, num contexto geral, elementos que vão estar relacionados com como se tornar um profissional de referência. Como eu comentei no começo. A certificação do curso ou qualificação que vocês têm, claro que vai impactar. Ela é importante, ela é primordial. Você precisa ter conhecimento. Mas você precisa saber usar esse conhecimento, aplicar esse conhecimento e não ficar apenas, bola Alexandre, tudo bom, meu amigo? Você tem que saber aplicar esse conhecimento de forma de mostrar para o seu aluno que você está fazendo isso. Quando você sabe fazer uma boa anamnese, você aprendeu, fez lá o curso com o professor Max que tem a anamnese. E você não aplica no outro dia para o seu aluno e fala para ele, ó, isso aqui é uma anamnese, eu vou fazer porque eu quero conhecer mais do seu dia a dia, da sua vida, para poder impactar melhor. Por mais que você tenha vários certificados, eles não vão estar te ajudando a se tornar uma referência como profissional. Você tem que conseguir transmitir esse conhecimento, beleza? Então, qual seria o jeito errado, certo? O jeito errado de eu buscar me tornar referência, ou quais são os elementos que eu tenho que tentar melhorar?
Falta de personalização. Se todos os seus alunos, seus mesmos alunos, você chega às 6 da manhã com a mesma ficha para todo mundo igual, não está personalizando, isso não vai te tornar uma referência. Se você não consegue acompanhar as tendências do mercado, em que sentido? Ah, agora a moda é treinar com kettlebell para todo mundo. Não, a moda é que todo mundo está fazendo kettlebell. Eu vou estudar essa tendência, vou avaliar e vou ver quais alunos meus podem querer treinar com kettlebell e quais conseguem treinar com kettlebell. E a partir disso, sim, eu posso usar ou não aquela tendência. Inclusive, quando o aluno vem me perguntar, professor, eu vi que está todo mundo treinando tal coisa. Você vai dizer, eu sei. Mas olha só, você tem um problema assim, de hernia de disco X e tal. Quer treinar com kettlebell? Vamos fazer um bom fortalecimento de core agora, esse próximo mês, para daqui a um mês a gente começar a introduzir essa ferramenta que é o kettlebell, porque ele tem uma sobrecarga a nível de coluna alta, uma sobrecarga de cisalhamento. Então a gente precisa resolver isso aí primeiro. Percebam que é o conhecimento que você teve, uma certificação em um curso, mas agora você está aplicando para os seus alunos diretamente. Então acompanhe as tendências do jeito certo. Você precisa melhorar a questão da comunicação, e a gente já fez uma live sobre essa questão de ter uma comunicação assertiva. E claro, você tem que mostrar esse conhecimento para os seus alunos no presencial e também de forma digital, em alguns casos, principalmente para aquele seu nicho, certo? Sempre que você não fizer esses elementos da forma mais adequada, pode prejudicar um pouco a motivação dos seus alunos. Como é que os seus alunos vão avaliar e entender a sua atuação? Pô, vou falar com o meu aluno para escrever o treinamento. Hoje a gente vai fazer o treino ali, vão ser 10 séries e tal. Cara, como você me comentou que o seu objetivo é emagrecimento, você tem uma meta de baixar 2 quilos esse mês. Uma forma de fazer isso é utilizar treinos com maior densidade. Para isso, porque é um treino denso, é um treino que a gente tem pouco descanso. Então, eu vou precisar diminuir um pouco o descanso do seu treino para aumentar a densidade e a gente conseguir bater a nossa meta, beleza? Perceberam como a forma de comunicar muda? Então, isso é necessário também. Desde os mínimos detalhes é o que vai fazer você se tornar um profissional de referência, certo? E qual seria o jeito certo de fazer isso? É claro que existem vários jeitos certos, várias ferramentas, vários mecanismos que a gente tem para conseguir mostrar para o nosso aluno e se tornar um profissional de referência. O Pedro comentou ali para a gente que ele tem dificuldade de transmitir esse conhecimento. E é normal, Pedro, que isso aconteça. E quanto mais você conseguir entender, ver o que isso impacta na vida dos seus alunos, mais você vai conseguir transmitir esse conhecimento. Busque ver aqui nas nossas lives que ficaram gravadas e tal, é que a gente fala sobre comunicação assertiva. Eu acho que isso vai ajudar muito você a entender meios e formas de transmitir esse conhecimento, vai ser algo bem legal, beleza? Mas com certeza, primeiro, busque boas formações, busque boas fontes de informação, artigos científicos, profissionais de referência, e quanto mais você consumir isso, mais você vai se sentir seguro e com respaldo para poder transmitir esse conhecimento para os seus alunos, beleza? Tá. Existem várias pequenas coisinhas ali que você pode fazer para se tornar um profissional de referência. Mas como hoje eu falei para vocês que o nosso papo é direto e assertivo, eu vou trazer 3 P's para vocês. E agora é a hora de vocês anotarem aí para não se perder, viu? Eu vou trazer 3 P's para vocês de coisas que, quase como se fosse um direcionamento, uma metodologia, para que vocês possam cada vez mais se tornarem referência para os seus alunos, para novos alunos, para outros profissionais ao redor. Então, anota aí para não perder, manda para o colega agora já a live para pegar os 3 P's, tá? O primeiro P eu já falei para vocês, personalização. Quanto mais você conseguir personalizar o treino do seu aluno, colocar detalhes que são só para eles, mais você vai ser um profissional de referência. Por exemplo, se o aluno gosta de natação e ele nada e treina com você, você prescreveu a turma de treino, prescreveu a sessão de treino, a planilha dele certinha, vai mandar a planilha lá para ele dar uma avaliada. Ali no final da planilha você bota uma imagenzinha de alguém nadando, tal, alguma coisa que remeta à natação. Ele vai olhar o treino, quando chegou no final, rapaz, olha, eu comentei com o professor uma vez há muito tempo que fazia natação e ele colocou aqui no final da planilha uma imagenzinha lembrando a natação, dizendo bom treino. Pô, claro que o seu treinamento tá super bem prescrito, direcionado, tudo isso aí. Mas esse pequeno detalhe vai dizer, pô, o professor personalizou o treino para mim, certo? Que você já vai ter feito o treino personalizado e vai dar mais essa pincelada.
Nosso segundo P, que é importante, vai ser presença. Galera, você tem que ter uma presença que o aluno não pode não fazer diferença você não tá no treino. Não é tipo assim, ó, vou chegar 20 minutos atrasado, vai iniciando ali. E o aluno faz normalmente como se você nem existisse. Não. Ó, vou chegar 20 minutos atrasado, mas tô chegando aí rapidinho, vou chegar com um trabalho super eficiente para compensar essa falta. Não dá para ele ir pra esteira e achar que fazer 20 minutos de esteira é a mesma coisa que 20 minutos com você. Você tem que ter presença, mostrar para ele, cara, quando eu tô no treino, o treino é diferente. O treino é um treino bom, é um treino legal. Imagine num cenário de academia, agora, que tem lá 10 alunos e você naquele horário. Aqueles 10 alunos estão com você e tem que ter certeza que você chegou. De alguma forma você vai falar com os 10, você vai atender os 10, você vai cuidar dos 10, certo? Isso é você ter presença. Isso tanto presencialmente, claro, ali com o seu aluno, e você também pode expandir essa presença para um contexto digital. Imagine você pegar uma fotinha do aluno seu depois de um mês treinando, alcançando muitos resultados. Você fala, ó, esse aqui é meu aluno fulano, estou passando hoje aqui só para parabenizar o esforço dele em ter seguido a planilha de treino, não faltou nenhum treino esse mês, assim e tal. Isso é um textinho de um parágrafo que você vai postar com foto do seu aluno, colocando lá. Isso é mostrar presença. Você está falando para o seu aluno que você está gostando do resultado dele e você está mostrando para muitas outras pessoas ao redor o tipo de profissional que você é, que você cuida, que você dá atenção, que você faz todo esse processo. Beleza? Mostrar presença é o nosso segundo P. E nosso terceiro P é o posicionamento. Ou seja, você tem que ter conhecimento, você tem que ter base, você tem que conseguir explicar para o aluno o porquê fazer ou não fazer das coisas. E esse conhecimento, quando você compartilha com o seu aluno, vai tornar referência. Lembra que eu falei sobre as tendências? Aí digamos agora que está na moda fazer treinamento em cima de um bozu, certo? De uma bola dessa de pilates. Algo que pode trazer vantagens para o core, talvez, mas é super instável, né? Ou seja, eu já tenho que ter um nível de condicionamento alto para fazer isso. Aí chega a sua aluna idosa e fala, oi professor, eu queria fazer isso aqui, minha neta faz, é super lindo, acho legal. Você tem que conseguir explicar para essa sua aluna idosa o porquê que ela não pode fazer aquele treinamento daquela forma. Mas você pode falar, mas você quer? Eu vou desenvolver exercícios específicos para você, para a gente utilizar essa ferramenta durante o seu treino. Pode ser? Você está se posicionando agora, dizendo, ó, nós não vamos fazer isso por conta disso, disso e disso. E vamos fazer dessa forma por conta disso, disso e disso. Esse posicionamento, essa forma de demonstrar autoridade vai te fazer cada vez mais ser um profissional de referência. Porque você vai estar justamente utilizando o conhecimento que você tem a seu dispor de fazer o básico bem feito e mostrando isso para o seu aluno. Então, professor, mas às vezes eu fico inseguro. Repito o que eu falei antes. Busquem boas qualificação, busquem boas fontes de referência. Não é o blog do fulano ali, não. Vão atrás dos artigos científicos. Quando assistir uma palestra, um curso, perguntam, professor, onde é que eu posso ver isso aí? Qual foi o artigo científico disso? Qual foi o livro? Tem bons livros de referência. Então, primeiro, busquem conhecimento. Faça uma boa certificação, faça um bom curso. Seja online, presencial. Antes de fazer qualquer curso para aí, pergunte para a pessoa se aquele curso realmente agregou para você. Façam isso, busquem se absorver todo esse conhecimento e ainda mais, cara, esse curso, essa formação que eu fiz, amanhã eu mudo o treino do meu aluno, amanhã eu consigo empregar uma coisa nova para o meu aluno, isso vai fazer você cada vez mais conseguir mostrar esse posicionamento, essa autoridade para os seus alunos, beleza? Com certeza, Pedro, o mais legal é fazer o aluno se sentir bem, sem dúvida nenhuma. Que eu já venho falando há um tempo isso, cuidar do seu aluno. Se você mostrar que está cuidando do seu aluno, ele vai perceber isso. Isso é um dos principais pontos que você vê. Tanto a personalização, a presença ou posicionamento vai estar sempre mostrando cuidado seu com o seu aluno, certo? Então é primordial isso aí, Pedro. Sensacional que você conseguiu captar. Beleza? E aí, só relembrando vocês como é essa questão de se posicionar, né? O que seria esses 3 P's, um exemplo prático. Lembra que eu contei para vocês de quando eu trabalhei nesse estúdio, que eu só fiz trazer a fichinha com os resultados anteriores dos alunos para mostrar os resultados próximos? Percebam como a gente claramente vê esses 3 P's nessa estratégia. Personalização. Eu tinha ali na minha mão o nome de cada aluno com o resultado anterior.
Presença, eu tô lá fazendo isso para eles. Ó, eu tô com a folha aqui impressa 6 da manhã. Ou seja, eu não imprimi hoje 6 da manhã. Eu imprimi ontem de noite, ontem de tarde, e já tô aqui mostrando minha presença que eu vim trazer para vocês. Posicionamento, vou mostrar minha autoridade. Olha só, Dona Maria, a senhora me fez 30 flexões em 60 segundos. A senhora está acima de 90% dos idosos para sua idade. A senhora está muito bem posicionada. Parabéns pelo seu resultado. Eu estou mostrando posicionamento, estou mostrando direcionamento, estou mostrando para minha aluna que eu tenho autoridade no que eu estou falando. Ou seja, se a gente remeter esse exemplo anterior que eu trouxe para vocês, é exatamente isso de você personalizar, mostrar presença e se posicionar bem. Beleza? Tranquilo, turma? Galera chegando agora aí na live, sejam bem-vindos. Mas cumprindo com o que eu tinha falado para vocês, estamos chegando no final da nossa live. Super rápida, objetiva e assertiva. Certo? Então vamos lá. Primeiro, vou resumir rapidamente alguns pontos que a gente viu na nossa live de hoje. Tranquilo? Ponto 1. Será que o seu diploma ou a certificação é o suficiente para ser um profissional de referência? Fiquem com essa reflexão ainda. E eu prometo mais uma reflexão pesada antes de vocês irem para casa hoje, beleza? Então não percam não. Na sequência, o mercado tem mudado numa velocidade muito rápida. E nós devemos perceber essas mudanças, mas sem perder a essência. Comentei para vocês, o treinador do futuro, isso, aquilo. Não. Um treinador raiz, um treinador de verdade, ele sempre vai dominar o básico, dominar a prescrição, dominar o planejamento, dominar a avaliação, e com base nisso ele vai conseguir gerar cada vez mais experiências inovadoras e personalizadas para os seus alunos, certo? E aí vamos na nossa cascata de eventos, ou seja, sempre que eu mostrar um impacto positivo para o meu aluno, eu vou conseguir direcionar isso para uma maior valorização, inclusive financeira. Isso vai cada vez mais captar e atrair alunos sem muito esforço. Meus alunos vão fazer a propaganda por mim. E sempre que eu fizer isso e tiver em mente que a minha atuação ali é para transformar vidas, eu estou realmente transformando a vida dos meus alunos, isso vai só refletir em como os meus alunos ou outros profissionais vão me enxergar como um profissional de referência. Certo? Com certeza, Pedro. Ter uma meta sempre vai ajudar, ter planejamento, coisas a alcançar, sempre é uma estratégia muito bem válida. Inclusive, a forma de estruturar essas metas também é bem legal. É uma parada que eu posso até conversar com vocês futuramente, certo? O jeito errado de fazer isso, com certeza, seria eu ser um profissional que apenas é um apertador de cronômetro ou um contador de repetições. Então, não busquem ser essa pessoa. O aluno tem que realmente sentir a diferença quando você está no treino com ele. E o jeito certo, com certeza, vai ser, entre muitas outras, como eu comentei para vocês. Busquem personalizar o treino, ter uma presença junto com o seu aluno e se posicionar bem, mostrando o conhecimento que você tem para estar ali treinando ele. Então, agora que a gente fez um resumo rápido do que a gente viu na live de hoje, vocês sabem que fica aí à vontade, fica aberto para vocês mandarem dúvidas no privado, na caixinha de perguntas da sexta, como vocês acharem melhor. Toda terça-feira a gente tem live, certo? A ideia é que a live seja assim, prática, objetiva e direta, com pontos que possam ajudar vocês profissionalmente. E toda sexta-feira a gente tem caixinha de perguntas que vai nessa mesma linha, beleza? Então usem esses momentos. E como eu falei que a gente teria mais uma lapada aí para vocês irem reflexivos para casa e conseguir melhorar cada vez mais, a pergunta é, o que é que vocês podem fazer hoje, para começar a se tornar um profissional de referência? O que é que dá para fazer hoje, agora? Sem dúvida nenhuma, assistir a live do Professor Max. Mas, o que é que vocês podem fazer hoje para começar a se tornar um profissional de referência? Eu vou deixar essa pergunta aí para vocês irem respondendo e me mandem no privado o que é que vocês acham sobre isso, certo? Mas se perguntem, o que é que vocês podem fazer hoje para começar a ser um profissional de referência? Porque não é assim, amanhã eu vou ser. Sim, mas são ações diárias que vão cada vez mais me tornar um profissional de referência. Então respondam, o que é que dá para fazer hoje para se tornar um profissional de referência? E lembrem, personalizar, presença, posicionamento.
Isso, junto com esse entendimento do cuidado que eu tenho que ter com o meu aluno, vai cada vez mais direcionar vocês para serem profissionais de referência. Beleza, turma? Agradeço a todos aí pela presença hoje. Ainda não teremos o sorteio da consultoria privada, mas um dia a gente chega lá. Lembrando que terça-feira tem live, sexta-feira caixinha de pergunta. Fiquem à vontade também durante toda a semana para mandar mensagem no direct e me passem um feedback do que vocês estão achando das nossas postagens. Beleza? Dito isso, galera, por hoje é só e até a próxima. Um bom final de terça-feira aí para todo mundo e valeu. Tamo junto.